Bem, Lionel, ainda não falámos de classes terapêuticas, falámos um bocadinho, quando falámos até na associação de alguns ansiolíticos ou medicação antidepressiva, como disseste, mas de facto as pessoas que têm o seu episódio de vertigem estão habituadas ou muitas vezes procuram um médico já no sentido de serem tratadas com um fármaco. Nós sabemos que, na teoria, alguns tipos de vertigens não precisarão de nenhum fármaco, mas outras também sabemos, e numas mais graves, como o síndrome de Meniere, não passarão sem o tratamento. Queria que falasse um bocadinho uma perspectiva global do tratamento da vertigem. Do tratamento. A betestina, que aqui foi referida algumas vezes, é um medicamento que está de facto muito enraizado, não é? Nas sociedades, nomeadamente europeias, e é bastante prescrito. A sua utilização terá como indicação a doença de Meniere. A doença de Meniere, para as pessoas que não sabem, é um bocadinho como o glaucoma, e se calhar as pessoas já conhecem melhor, não é? O ouvido, disparate, o olho com uma pressão aumentada. A doença de Meniere é exatamente a mesma coisa. Será, em princípio, um ouvido com a pressão aumentada. O ouvido interno é como se fosse também uma boia, vá lá, é como se fosse um olho, é um saco, não é? E esse saco, se tem uma pressão aumentada, será a doença de Meniere, tal como o glaucoma no olho. Habitualmente tem alguns sintomas concomitantes de perda de audição, não é? De perda de audição, de zumbidos, que ainda aqui não que é flutuante, também. não é? De zumbido, porque no fundo, como eu dizia há bocadinho, há 5 ouvidos para sentir a posição da cabeça, há um ouvido para ouvir, mas eles estão ligados, claro, todos eles. Claro. Portanto, muitas das vezes nós temos sintomas que afetam o ouvido, a parte de sentir o movimento, e o ouvido, a parte que ouve. No entanto, há muito mais vertigens que nem têm a ver com o ouvido, não é? Portanto, passa-se tudo a nível mais central, como falávamos há bocadinho, na enxaqueca. E a enxaqueca pode também, efetivamente, ter zumbido. Nós podemos ter zumbido como sinal de sofrimento do ouvido por alteração da irrigação do ouvido. E é até bastante frequente. E isso não significar que a doença é no ouvido ou que se inicia no ouvido. Não, a enxaqueca não tem absolutamente nada a ver com o ouvido, mas pode ter sintomas de facto otológicos. O tratamento deve ser dirigido para o diagnóstico que nós temos. Portanto, se nós temos um problema de tal deslocação dos cristais, o que nós temos que fazer é identificar onde está e repor. Se temos um problema de enxaqueca, temos é que tratar a enxaqueca, e a enxaqueca não é só com medicamentos que nós tratamos, não é? Precisamos de dormir, precisamos de diminuir os nossos níveis de stress, precisamos de nos alimentar, precisamos de evitar os estimulantes, o café, o chá, o chocolate, o álcool. Há uma série de alimentos que podem despoltar uma crise de enxaqueca, como sabemos, o vinho tinto, os queijos muito curados, etc. Ou seja, todos esses alimentos, toda essa alteração daquilo que é o nosso padrão de vida, tem que ser introduzido e muitas das vezes é suficiente, não é necessário efetivamente introduzir fármacos. Nas situações mais graves, com certeza, não é? Mas nunca de uma forma isolada, nunca dizendo à pessoa, por exemplo, com enxaqueca, as pessoas talvez isso percebam melhor, olha, vai levar um medicamento para tomar para evitar a enxaqueca, mas pode dormir 2 horas por noite e pode tomar 50 cafés por dia. Isso não é verdade. Claro. Portanto, temos que efetivamente adotar um estilo de vida mais saudável e associar também alguns fármacos quando são necessários. Se temos, por exemplo, um contato vascular-nervoso, temos que fazer medicação para esse contato vascular-nervoso, que desencadeia também crises de vertigem, ou seja, de uma forma mais geral. Adaptar, ter bom senso e adaptar ao mais importante. E fazer um diagnóstico. Se nós vamos pensar que para todos os doentes com tontura e vertigem, aquilo que nós vamos passar vai ser a betestina, obviamente que os resultados da betestina vão ser maus, porque vamos estar a tratar coisas que não são tratáveis com a betestina. E a nossa preocupação, mais uma vez, volto aos cuidados primários de saúde, é as pessoas que recorrem a esses fármacos de forma indiscriminada, corrente, não é? De forma indiscriminada e depois pela vida fora. Claro. E aí está um erro, não é? Claro que sim, claro que sim. Temos aqui uns cotonetes a simbolizarem a higiene. Nós aprendemos desde a faculdade que os ouvidos limpam-se com o cotovelo, né? Só a anedótica, mas de facto nós muitas vezes não se deve limpar, nós não precisamos limpar o ouvido interno, devemos quanto muito limpar o pavilhão externo, né? Exatamente. E QB, mas nós sabemos que há pessoas que têm esta tendência para acumular o cerumen, porque esta senhora dizia que quando de uma limpeza pode ter despoltado uma sensação também de vertigem, mas ela referia-se à limpeza que se faz a nível hospitalar, né, com o aspirador. Claro. Ora, o nosso ouvido é sensível às variações de temperatura, e essa pode ser uma das causas que, e aliás, mais frequentemente, faz com que a pessoa fique com alguma vertigem ou alguma tontura. O facto de nós estarmos a aspirar e introduzir ar um bocadinho mais frio lá dentro é o suficiente para termos essa ilusão. Em algumas situações, ele é também sensível à pressão. E isso já é uma alteração. Há alterações anatómicas que fazem com que o ouvido tenha
parte da sua estrutura não recoberta por osso. O ouvido deve estar completamente enclausurado dentro do osso, deve ter só ali 2 pequenas passagens. Se temos uma terceira passagem, o ouvido passa a ser sensível à pressão e às vezes basta-nos massagear o pavilhão auricular para já termos tontura ou vertigem. Essa é uma situação bastante menos frequente. Normalmente a manipulação é errada, não é? Mas não desencadeia vertigem. Claro. A não ser que haja um traumatismo muito, muito intenso. Há pessoas que até adotam como hábito comprarem os cotonetes que são habitualmente para os bebés, não é? Porque Exato. tem aquela esfera, tem aquela proteção, digamos assim. É boa verdade, João. Todos os cotonetes são para bebés, porque isto serve exatamente para limpar as pregas cutâneas dos bebés. Isto nem sequer está na secção, nas grandes superfícies, não está na secção, e se está, retirem, na secção de higiene pessoal. Está na secção, efetivamente, de higiene do bebê e serve para limpar aquelas pregas cutâneas que são difíceis de limpar no bebê. Claro que nós imaginamos logo que a melhor coisa é introduzir para limparmos o ouvido, mas é de facto uma medida errada. O ouvido limpa-se sozinho, o nosso e dos outros mamíferos, não é? Nós não compramos cotonetes para os nossos cães nem para os nossos gatos, não é? Eles não precisam e nós também não precisamos. A partir do momento em que tentamos limpar, introduzimos a cera lá para dentro, introduzimos pele lá para dentro, isso é ótimo, obviamente, para alguns otorrinos, porque assim ganham mais alguns doentes, mas é péssimo para os doentes, até pelos riscos que correm de traumatismo. Muito obrigado mas raramente causa de vertigem. Já aqui demos várias dicas de prevenção. Exato. Agora vamos esclarecer as dúvidas que nos chegam através do Facebook. A Ana Pinto perguntou: porquê é que ler dá tonturas? Esta pergunta também é muito subjetiva, depende também das condições da leitura. Ainda há pouco dizias que quando vamos num carro e não somos nós a conduzir, há muitas pessoas que vão a ler no carro e acontece muito ter um episódio agudo de vertigem, não é? Exatamente. Então se formos do banco de trás, ainda favorece ainda mais. Nós não sabemos as condições, mas podemos estar a falar de pessoas que leem e necessitam de graduações diferentes para ler, não é? Claro, eu vou introduzir o tema se calhar de uma forma diferente. Todos nós, já nos aconteceu estarmos, por exemplo, num comboio, e o comboio do lado começa a andar e nós temos a ilusão perfeita que somos nós que iniciamos a marcha. E é de tal forma assim que até dizemos, bem, eu até me desequilibrei, eu senti mesmo o comboio a andar. Bom, isto significa que nós temos 2 grandes formas de sabermos se estamos ou não em movimento. Uma é os ouvidos, já falámos disso, e deverá ser a principal. E a segunda, efetivamente, é a visão. Aquilo que é informação visual dá-nos uma informação de movimento que, por vezes, é de tal forma ilusória, como na situação de comboio, que, efetivamente, sentimos verdadeiramente, se tivéssemos pôr a cabeça na guilhotina, colocávamos a cabeça na guilhotina e afirmávamos a pés juntos que, de facto, nós nos movemos. Bom, se há um conflito entre a informação do ouvido e a informação visual, em termos de movimento, isso gera náusea, gera tontura. Porquê? Nós não podemos estar parados e em movimento ao mesmo tempo. Por exemplo, no carro, não propriamente a ler um tratado, não é? Mas estou a ler uma revista, não estou a conduzir, obviamente, enquanto estou a ler a revista, e o condutor trava, acelera, curva. O que é que o meu ouvido me vai dizer? O meu ouvido vai-me dizer que eu estou em movimento. Eu estou a travar, a acelerar, a curvar. Mas como estou a olhar para as letras, o que é que a visão me diz? A visão diz-me que eu estou parado. Estou a ler. Além do mais, temos outra coisa, que é a tal própria percepção, que me diz eu estou sentado, estou parado, não estou em movimento. Ora, eu não posso estar em movimento e parado ao mesmo tempo. E, portanto, aquilo que, se quiseres, o nosso cérebro primitivo assume é que nós estamos a ter uma ilusão. Se estamos a ter uma ilusão é porque fomos envenenados, estamos com alucinações. E se fomos envenenados foi porque pela via digestiva, comemos qualquer coisa, uns cogumelos venenosos. Então o que é necessário fazer? Para já, parar a ingestão, daí a náusea, parar a ingestão desse veneno. Na natureza não há outras formas de administração de veneno, não é? Que não seja a via digestiva. Portanto, parar a administração do veneno, se necessário até expeli-lo, daí o vómito e ficarmos muito quietinhos para concentrar, no fundo, toda a energia para combater esse veneno. Tem uma resposta básica, se quisermos, a um sintoma de um eventual envenenamento. E daí as alucinações. Voltando à questão da visão, a visão é efetivamente uma das, nós dizemos um palavrão, aferências, um dos canais de informação mais importantes para sabermos onde estamos e, de facto, alterações dos óculos, como tu dizias, as lentes progressivas, por exemplo, não é? Podem efetivamente causar, até nos habituarmos, a alguma tontura.
Por fim, uma coisa que às vezes as pessoas nos perguntam, os dentes nos perguntam, que é, doutor, mas quando vou eu a conduzir, eu não enjoo, não é? Porquê? Bem, porque e no fundo há o mesmo problema, eu posso estar a olhar também para fora do carro e vejo se os outros carros se vão aproximar ou não, estou a curvar, muitas das vezes eu até faço uma condução muito mais violenta, lá em casa queixam-se, quando vou a conduzir, não é? Dizem também. pois é, quando eu estou a conduzir Mas vais à vontade. temos todas as referências, não é? Estamos a assimilar todas as referências. Mas temos uma coisa essencial, que é sabermos o que é que vai acontecer. Nós sabemos que vai haver um conflito, mas conseguimos prevê-lo. Eu sei, antes de travar, que vou travar. Eu sei que antes de curvar, que vou curvar. Ou seja, como o meu cérebro já sabe que aquele conflito vai surgir e que é expectável que aconteça. E, portanto, não assume que é um erro, o resultante de uma alucinação. E é exatamente essa a pedra de toque. Portanto, nós sabemos o que vai acontecer. Vamos a mais uma pergunta. Dona Francisca Fortuna pergunta: de que maneira a surdez de um ouvido pode afetar-me com crises de vertigens? Muito Aqui bem. podemos estar a falar na famosa presbiacúsia, no envelhecimento, não é? Da audição, da perda de função. Exato. Aqui lá está a tal confusão que é normal de a surdez, ou seja, a parte do caracol, a parte do ouvido dedicada à audição, com a vertigem, porque de facto a vertigem não tem origem no caracol, tem origem nos outros órgãos do equilíbrio. No entanto, como eles estão ligados, se vamos ter uma presbiacúsia, se vamos perder a audição com a idade, é natural que também, do outro lado do ouvido que sente os movimentos, que também percamos alguma da nossa função e, portanto, que deixemos de ser tão capazes, em termos de orientação espacial, de detectar os movimentos da cabeça, como éramos antigamente. Da mesma forma, se temos a doença de Meniere, em que aumenta a pressão na cóclea, nomeadamente no caracol, vamos ter flutuações da audição, mas ao mesmo tempo vai aumentar a pressão também do lado do equilíbrio, portanto é natural que tenhamos alterações e tenhamos vertigem. Ou seja, são dois órgãos que estão de tal forma intimamente ligados que normalmente afetar um afeta o outro. Mas há uma série de exceções. Há uma série de situações onde só uma parte dos órgãos da vertigem é que são afetados, em que só o ouvido é afetado e os órgãos da vertigem não. Portanto, não é necessário que todos os órgãos sejam afetados da mesma maneira. Acho que não podíamos ter melhor professor. Muito obrigado. Passou a correr, eu sei. Espero que voltes a este consultório para explicar aquilo que tu mais gostas de fazer, que é a otorrinolaringologia. Muito obrigado pela tua presença neste consultório. Obrigado, Muita João. saúde. Obrigado.